Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e estarei com vocês aqui, participando no chat, interagindo. A participação de vocês nessa aula maravilhosa que será ministrada pela professora Tayana. Boa tarde, professora Tayana. Boa tarde, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja, né? A alunos e professores aí da segunda série do ensino médio, você também que não é aluno, não é professor, mas tem acompanhado as nossas aulas, é um prazer estar com vocês hoje para mais uma aula de língua portuguesa. E caso você queira mandar atividades, ter contato conosco, conversar conosco, como eu vi, né? Acabei de ver agora aqui um aluno reclamando que queria falar, deixa eu ver se eu acho o nome do aluno, aluno Paulo, ele estava reclamando porque o chat fica fechado para os alunos e tal. Pode falar com a gente pelo nosso Instagram, pelo direct, a gente atende na medida do possível, mas a gente conversa com vocês. O Instagram é Língua Portuguesa, CMSP_EM, Língua Portuguesa, CMSP_EM, e lá você também encontra o espólio das aulas, atividades de alunos, enfim, é uma interação para a gente não ficar só na aula, ter esse espacinho também. Então, vamos à aula de hoje, que o tema é debate, né? Vamos debater aí como que a gente vai construir esse debate, e o professor Mauro Farias vai falar para a gente quais são as habilidades, as competências da aula de hoje. Muito bem. O objetivo da aula de hoje é estabelecer relação entre a tese e os argumentos apresentados para defendê-la ou refutá-la, por meio de debate, como forma de desenvolver o pensamento crítico. A habilidade essencial, organizar adequadamente os parágrafos de um texto visando a atingir a proposta enunciativa. Então, a aula de hoje é organização textual. É muito importante a gente aprender sobre tese, argumentos, o que é uma tese, como defender uma tese. E eu achei interessante, porque essa aula está no caderno do aluno, e nós vamos trabalhar com 3 textos hoje, muito semelhante ao que acontece no Enem. Você tem 3 textos sobre o mesmo assunto, às vezes até com visão diferente, ou um complementando o outro, depende da situação, e você vai se posicionar mediante aquele assunto, e é o que a gente vai fazer hoje. Então, o que nós vamos fazer hoje? Debater um tema pertinente, entender a importância da construção de bons argumentos para a estruturação de uma opinião. Então, para que eu venha estruturar a minha opinião, eu preciso ter argumentos e bons argumentos. Eu não posso só porque sim, né? Enfim, eu tenho que ter argumentos embasados, né? Com embasamento. E vamos à primeira questão, já vocês vão participando com a gente. O que é preciso para que a pessoa se posicione em um debate? O que é preciso, hein, gente? Então, vamos aí, 1 minuto e a gente já volta. Os professores e alunos participando aqui o aluno Giancarlo, deixa eu pegar a resposta dele aqui, diz o seguinte: dar a impressão que está confiante e disposto a se posicionar e responder todas as dúvidas que foram colocadas em pauta. Muitos professores responderam aqui conhecimento sobre o tema, analisar é preciso, e a maioria dos alunos respondendo, dos professores respondendo que é conhecimento do assunto, conhecimento do tema. Eu achei interessante, professor Mauro, quando o aluno colocou ali dar a impressão de estar confiante. E esse dar a impressão de estar confiante, para eu passar essa impressão, eu preciso
fundamentar essa opinião, né? Se dar, eu achei interessante ele falar essa dar a impressão de, é você passar essa segurança, né, do que você está falando, você tem que fundamentar. Então vamos aprofundar um pouquinho mais essa fala, como fazer para fundamentar, então para essa dar, né, a impressão de que eu sei o que eu estou falando, como que eu faço para fundamentar uma opinião? 1 minuto e a gente já volta. O aluno Gilberto já está entre nós aqui e respondeu ter conhecimento do assunto. A aluna Lívia colocou citações, argumentos embasados em pesquisa, dados estatísticos. Os professores estão respondendo, aprendendo, estudando o assunto. A professora Sandra colocou ter conhecimento e pesquisar, né? Defender seu ponto de vista com argumentos. O aluno Gilberto, de novo, falando que está com saudade do professor Marcel. Porque se fosse o Mauro, ia falar, o Mauro está aqui. Ele colocou Mauro Maciel, né? Ele já errou, o Mauro Marcel não vai mandar um abraço para ele. A aluna Maju diz que devemos ter conhecimento do assunto. Então, é ter conhecimento, estar embasado, né? O Felipe também, né, falou em pesquisas, enfim. Isso, a aluna Lorena colocou, ela disse que devemos ter bons argumentos. Exatamente, professora, o tema da aula a gente está trabalhando com debate, ok? Então, vamos trabalhar aí as fases do debate, o que eu preciso ter. Você costuma, então, já ia fazer outra pergunta, olha só, deixa eu voltar aqui. Então, os alunos, eles falaram sobre essa questão da argumentação, né, que eu preciso ter. Vamos resumir isso? A gente precisa ler. Né? Às vezes o aluno vinha para mim e pedia, ai, professora, me dá um esquema para fazer uma redação. E a gente vê na internet, né, naquele YouTube, eu fico impressionada, né, das coisas que ensinam ali. E o professor, que tem experiência, vai corrigir uma redação toda colada, né? Estou parecendo o Frankenstein, toda colada. Ele pegou o pedaço, ali, começa assim, depois coloca isso. Depois... Gente, não cai nessa. Vocês estão na 2ª série, já vai aprendendo, né? Já vai aprendendo. Sim. Não cai nessa furada de comece assim, depois põe a palavra tal. Você tem que ler, meu querido. Então, para você ter fundamento em pesquisas, em especialistas no assunto, em autoridades sobre o assunto, você lê. Então, você lendo, você se inteirando sobre vários assuntos, você vai ter bons argumentos. Se você não lê, não pesquisa, não procura se inteirar dos assuntos, eu não estou falando de ler o WhatsApp, né? Não, com certeza não. E uma coisa que é importante, Pro, só deixa eu dar um adendo aqui, a questão da leitura dos jornais, né, das revistas periódicas aí, porque tem muito aluno, e assim, eu trabalho muito com o Enem também, né, com essa questão de redação do Enem, e muito aluno que não sabe exatamente explicar sobre assuntos que estão ocorrendo no dia a dia, no momento que a gente está, né? Quando a gente pergunta sobre algumas pautas que estão aí o tempo todo no jornal, na televisão, eles não sabem dizer sobre isso porque eles não se interessam muito sobre essa leitura. Então, assim, o que a Pro falou, ao invés de ficar nesses esquemas milagrosos, aprenda que é preciso ler e se inteirar sobre todos os assuntos. É verdade. Fazer repertório. Fazer repertório. Então, você precisa ter a prática de ler. Né? Já tive alunos que eram ótimos em redação. Aí eu não leio. E tirava nota boa. Eu falei, não. Tem alguma coisa errada. Ah, não, professor, eu trabalho para um blog e tal, então eu tenho que produzir, eu tenho que ler. Então você lê. Ele trabalhava com isso o dia inteiro, então ele escrevia muito. Ele podia não ter lido um livro específico, mas ele lia. Então é isso, de você ler. Agora vamos aí a uma outra questão. Você costuma se envolver em muitas polêmicas? Entenda essa polêmica. São temas atuais, defender ideias. Você costuma se envolver nisso? 1 minuto e a gente já volta.
Gente, a gente precisa dar andamento para a aula e eu vou pedir colaboração dos professores, porque senão a gente se perde aqui. Primeiro, eu não sei se é comigo, professora Suzy, a professora começou a falar o que não deve novamente. Não sei se é comigo. Então, assim, fica difícil para a gente aqui manter a ordem se a gente não tem uma boa interação. Então, eu vou pedir, por favor, a colaboração de vocês. Eu acho que vocês não gostariam de estar na sala de aula e alguém entrar e começar a atacar, sabe? Eu acho que não é legal. E eu ia pedir para vocês, por favor, ter compreensão aqui com a aula, senão eu começo a me perder. Por favor, tá? Gente, vamos aqui, então, ver a fala dos alunos, né, a questão polêmica. Eles falam aqui, professor Mauro, pode ler para a gente a interação, o aluno Felipe por favor? Colocou assim, costumo entrar em polêmica, embora eu tente evitar, né? Então, aquele negócio, eu tento evitar, eu pago muito para não entrar, mas às vezes não tem jeito, eu acabo entrando em polêmicas. A pro Ana Eulinda colocou assim, em muitas, me envolvo quando o assunto é pertinente em meu trabalho ou em alguma questão em destaque na sociedade atual. Dessa forma, gera polêmica e assim coloco meus argumentos. Então, assim, às vezes a polêmica que ela fala é a polêmica necessária, que ela acha que é pertinente para a progressão do trabalho dela, né? Vamos ver mais alguém aqui, o pessoal pedindo respeito. É isso mesmo, o trabalho aqui é a interação, né? Nós somos professores aqui, vocês são os professores aí, então, assim, é colaboração total, porque aqui a gente também está tentando colaborar, né? O aluno Everton colocou assim, às vezes eu até gosto de entrar numa polêmica, entendeu? E depois o smile de risadinha aqui. Então, a maioria que está dizendo o seguinte, que às vezes tenta evitar, mas a polêmica, ela está sempre presente. O Jean Carlos fala, depende do assunto, mas quando é necessário, eu dou a minha opinião sobre o assunto. Então, a gente acaba entrando em questão polêmica, não tem jeito, né, Aí gente? ele colocou assim, desculpa, Pro. Ele colocou, depende do assunto, mas, aí depois ele se corrigiu. Fica tranquilo, Jean Carlos, pelo amor de Deus, não é assim também não, tá? Na escrita rápida, porque eu sei que é muito rápido escrever aí, e vocês têm que interagir. Então, esse aí não é um tipo de problema, não. Ainda mais que você lembrou rapidinho e já se acertou. Isso é tranquilo, tá? É verdade, gente. Então, vamos lá para o chat. Mais uma questão para vocês responderem. Agora vai começar a polêmica. Com quantos anos uma criança deve ter um celular próprio? Por que esta idade? Então, com quantos anos e por quê? Eu vou dar aí 30 segundos e a gente já volta. Eis a pergunta polêmica, essa de falar de celular para criança, né? E eu que já dei aula para os últimos anos do Fundamental 2, sei como é isso, aluno de 6º ano com o iPhone de última geração. Era complicado, hein? Aí os alunos e professores começaram a responder aqui, ó. Teve a Pro Grinaurian, desculpa se eu falar errado, tá? Disse que a criança tem que ter o celular aos 12 anos. Mas aí tem gente falando que é aos 7 anos para comunicar com os pais, a Pro Estela. E agora? Esse comunicar com os pais é meio estranho, né? Porque, por exemplo, no 6º ano, eu falava para meus alunos, se comunicar com os pais, seu pai vem te buscar e vem te trazer. E o tempo todo você está na escola, né? Mas é a polêmica. Como eu falei, esse assunto é polêmico. Aí a Pro Carolina já colocou aos 15 anos. Vamos ver o que os alunos estão falando, Olha, a né? Pro Regina tem um argumento aqui complicado. Aos 7 anos, devido às aulas online. Agora. Então, mas aí você compra o tablet e deixa com ele. Olha, eu já me intrometendo aqui. Fica quieto, professor. Vamos lá. Aí os professores colocando, a maioria 15 anos, mas repetiram aqui os 7 anos, devido às aulas online, como a professora falou. A aluna Silvia colocou só com supervisão dos pais. Criança só com supervisão dos pais. Quer dizer, ela nem estipulou uma idade, né? E o aluno Gilberto ficou aqui lamentando, não sei por que ele está lamentando. Explica para nós aí, Gilberto, que eu já leio para o pessoal aqui. A Lívia, aluna, ela fala que só com supervisão dos pais, né? Então. E é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, é uma questão extremamente polêmica, e a grande questão é por isso que quando eu li o da professora, quando ela jogou a questão das aulas online. Então, às vezes, nem é
às vezes não, né? Eu não avalio tanto a postura, se ele é contra ou é a favor de alguma coisa, mas como ele defende. Sim. Então não é, eles acham assim, é certo eu me posicionar, um tema extremamente polêmico, eu não vou falar que eu sou contra, vou, pelo amor de Deus, questão de aborto, tá? Se eu ficar de um lado ou do outro, então eu estou privilegiado. Não é isso que a gente vai observar. A gente vai observar como você defende, entende? E não exatamente o que você defende a princípio. É claro que se for algo que infringe aí os direitos humanos, é uma outra questão. Sim. Mas é como você defende esse argumento que vai fazer valer a pena. Uma professora falou, os pais, ele refutou aqui, falou assim, não, vou dar um tablet. Aí a professora entrou com outro, uma outra professora entrou com outro. Falou, e as aulas online? Então, quer dizer, nesse daí que a gente vai tendo o debate, a gente está construindo aqui o debate. Vamos interagir um pouquinho mais. Quanto tempo por dia você costuma utilizar o celular? Utilizando quais ferramentas? 30 segundos e a gente já volta. Os alunos ainda estão participando, os professores, né? Eu vou ler a do Gilberto aqui, que eu prometi que leria a próxima. Ele diz o seguinte, agora eu tenho que mexer mais de 8 horas por dia por causa das aulas. Então, está justificando aí. Olha só, ele já fala e justifica, né? Vamos ver mais alguém aqui. A Promichele colocou, vi um trabalho apresentado no Congresso, um caso que os pais foram penalizados pela atitude do filho, pois não havia devida supervisão e o filho praticava cyberbullying, né? Isso aí é muito comum também. Vamos ver mais participação sobre a pergunta. A Pro Clementina colocou nas aulas, nas reuniões e passar recado para a família. Quer dizer, como ela usa, mas o tempo ela não colocou. O Pro Júlio César colocou 5 horas, WhatsApp, pesquisas e sites. O pessoal está colocando aqui 5, 6, 7 horas, né? De trabalho também. E é o que tem aumentado, é o que a gente fala, né? Os alunos ficavam usando o celular na sala e a gente ali para. E hoje a gente está aqui no celular. Sim, acho que eles nem querem ver mais no celular. Porque a gente está aqui, né? Não só a gente aqui, como vocês também, né, professor? Quando marca as reuniões, Google Classroom, então estão aí sempre presentes agora no aparelho celular. Agora, uma discussão na sua opinião, essa é polêmica. Qual a sua opinião sobre o uso de aparelho celular na escola pelos estudantes? Eu vou dar 30 segundinhos e a gente já volta. Então, usar ou não usar o celular em sala de aula? Como? E aí, eis a questão. O que eles falaram, prof? Nossa, esse tema acho que é mais polêmico do que o anterior que eu tinha dito, né? Porque o celular não é uma coisa que vai sumir do nada, né? Veio para ficar e só está se aperfeiçoando. Então, lutar contra o celular é difícil. Então, os professores e alunos estão participando aqui, ó. O Matheus diz o seguinte, pensa que se for para uso pedagógico é super válido. Aí a Pro do Cine também, para uso pedagógico, é super válido, né? Os alunos participando direcionado e orientado pelo professor é ótimo. Dentro da sala de aula só se for para uso pedagógico. O problema é controlar. A professora Regiane Bortoleto colocou da escola Fioravante Zampol, está participando também. Usar de forma direcionada, estão colocando aqui, válido para uso pedagógico. Então, assim, eles estão colocando numa síntese que, se for para uso pedagógico, para aula, é super válido.
Então, vamos ver, né, se usar, né, como pedagógico. Claro, enfim, não vou falar minha opinião agora. Sim. Vamos ler primeiro os textos, senão eu vou acabar entrando no assunto antes da hora. Celular em sala de aula. Uma ferramenta que ajuda ou atrapalha a aprendizagem dos estudantes. Então, eu começo a ler e depois você lê a próxima? Pode ser. Vamos lá. O uso de smartphones em sala de aula. Um caso de estudante do ensino médio em Cuiabá. Tá? FTM, Universidade Federal do Mato Grosso, SMT, na verdade. Estou confundindo que eu já dei aula na FTM. Ó. Atualmente, o uso do smartphone tem sido central para uma significativa parcela da população urbana. E os jovens estudantes estão de posse destes aparelhos nas salas de aula. Não foram localizadas pesquisas da sociologia a respeito do uso do smartphone em sala de aula, mas alguns contributos sociológicos foram relevantes na análise da relação entre a tecnologia e sociedade, além do auxílio de pesquisas da educação e das demais ciências sociais. Portanto, este trabalho não pretende abordar toda a produção teórico-acadêmica que dialogue com o tema do uso de telefones celulares. Ele busca expor alguns estudos publicados em livros impressos, e-books e artigos científicos que foram relevantes para a constituição da pesquisa. O smartphone sofreu transformações ao longo dos anos e o avanço tecnológico permitiu que este modelo de telefone celular tenha se configurado atualmente como uma pequena central multimídia, com diversos aplicativos e algumas capacidades em um pequeno computador portátil. Segundo Castells, 1999, a revolução tecnológica do século XX desenvolveu a tecnologia digital que se caracteriza pelo empacotamento de variadas mensagens, som, imagens e dados. A linguagem e a comunicação globais passaram a existir de forma horizontal, sem centros de controle. Para Castells, 99, hoje a sociedade se integra em rede e existe uma transformação das sociabilidades cujos contatos são cada vez mais autodirigidos e selecionados por meio de códigos. Portanto, ocorre uma sociabilidade em rede independente do meio. Pode ser via internet, telefones celulares ou face a face. Dentro da rede, só é possível que sejam compartilhados os mesmos códigos de comunicação, baseados em valores. Por exemplo, a questão fundamental para o autor é o desenvolvimento de redes de sociabilidades baseadas em escolhas por afinidade. A formação dos grupos de pares em torno desses códigos e significados compartilhados entre seus membros leva ao surgimento da identidade coletiva. Cabe salientar que as culturas juvenis também se caracterizam pela essa presença desses códigos. Gente, esse foi o texto 1, né? O que a gente acabou de ler foi o texto 1. Eu vou até voltar um pouquinho, daqui a pouco eu vou levantar mesmo. O texto 1, a gente trabalhou um pouquinho falando dessa relação, trazendo aí um sociólogo espanhol, falando também dessa relação celular, conhecimento. E a gente tem um texto 2, que eu vou ter que levantar, que é um gráfico, tá, que fala sobre as finalidades do uso do smartphone. Então, a gente tem esse primeiro aqui, que é o vermelho, o uso do aplicativo que ajuda na atividade do assunto da aula. Então, nós tivemos aqui 13 alunos, que seria a maioria desses que foram estudados, que eles usam, né, o aplicativo nas atividades. E eu tenho aqui o verdinho, responder e enviar, né, ver mensagens do WhatsApp. Então, o verde tem 8 respostas. Então, eles fazem atividade e, ao mesmo tempo, respondem, conversam no celular. Teoricamente, era o que acontecia na minha aula. Enquanto eles faziam a lição, eles também conversavam no WhatsApp. Eu percebia muito isso. Sim. Pelo menos bateu. 8 alunos responderam, então, jogar. Então, enquanto a maioria está fazendo atividade, outros também respondendo. Outros ver fotos e fazer fotos, né? Aquele famoso que o professor está explicando, ele está tentando fazer uma foto lá, um selfie no meio da aula. Sim. Acontece. Visualizar vídeos, 4 respostas. Ouvir música, 15. Então, foi a maioria, tá? Então, 15. Muitos alunos têm essa capacidade, pelo menos eu observei em sala de aula, que eles têm essa capacidade de responder questões e ouvir música ao mesmo tempo. Eles conseguem. Eu tenho dificuldade. Eu perguntava, se vocês conseguirem, beleza. Isso na minha aula, né? Não estou falando que seja para todos. 7 respostas, ligações, gente. Então, faz ligação. E uma resposta, não faz uso. Então, todo mundo usa, né?
Acho que não tem jeito aqui. Isso é o que está mostrando, ó, gráfico, finalidade de uso de smartphones pelos estudantes em sala de aula. Então, a gente só foi olhando. Então, você tem um texto que fala sobre, né, trazendo a fala de um sociólogo, trazendo essa questão aí das mídias, né? E agora eu tenho aqui um gráfico. Então, depois do gráfico, acho que a gente tem um outro texto. Vamos para mais um texto? Bora lá. Quem lê? Eu e você, para o ímpar. Eu posso começar. Então, começa. Sem problemas. O texto 3, que é a opinião, celular em sala de aula, proibição necessária. A proibição do seu uso em sala de aula é uma medida que se harmoniza com o ambiente em que o estudante está. A sala de aula é um local de aprendizagem, onde o discente deve se esforçar ao máximo para extrair do professor os conhecimentos da matéria. Nesse contexto, o celular é um aparelho que só vem dificultar a relação ensino-aprendizagem, visto que atrapalha não só quem atende, mas também os que estão ao seu redor. Um estudo divulgado no mês passado pela London School of Economics mostrou que alunos de escolas da Inglaterra que baniram os smartphones melhoraram em até 14% suas notas em exames de avaliação nacional. Então, vamos retomar, na verdade, acho que já... Isso, é verdade. Gente, nós tivemos aí 3 textos, né, professor Sim. Mauro? O primeiro traz a fala de um especialista no assunto aí, que ele defende, na verdade, né? Se a gente for parar para observar o primeiro texto, né, a primeira aqui, deixa eu ver aqui, ó, o uso de smartphones, vai defender, né, o uso de smartphones. De algum caso, ele inclusive fala eu fui estudar um pouquinho sobre ele, que é Manuel Castells, ele fala que a sociedade já era digitalizada, né? E a pandemia só veio trazer isso. Quando a professora falou ali, olha, tem que usar, porque as aulas agora são online, como é que fica, né? Mas a gente sabe que muitos alunos às vezes não têm, os pais têm que deixar depois do serviço com os filhos, enfim, é bem complicada essa situação. Mas a gente já está muito mais digitalizado do que imaginava, e a pandemia só veio trazer isso. Então, ele está defendendo. O segundo texto, ele só trouxe ali o gráfico é texto. Só trouxe informações reais ali a partir de uma pesquisa, certo? Então, uma finalidade dos smartphones, o que eles têm feito na sala de aula? O dia a dia, a vida como ela está ali, está neutro, né? Sim. Não defende, não é contra. Agora, o terceiro... O celular em sala de aula é uma proibição necessária. Então, defende-se que não deve usar celular em sala de aula. É uma opinião, né? Uma opinião, com base aí, com os fundamentos escolhidos, mas é uma opinião, né? Sim, então a gente tem, retomando, né? O primeiro, que defende, que fala que não tem como. Eu sou mais para esse lado. Eu acho que não tem como. Sim. Tem o segundo que só traz... Gente, não é porque eu sou mais para esse lado, você também tem que ser, tá? Pelo amor de Deus. Não, mas é o debate, né? O debate é isso, né? Você tem que ser o contrário, fica à vontade. E o outro que fala que não, que inclusive ele traz dados, né? Ele traz dados de estudo divulgado pela London School for Economics, mostrou que alunos da escola da Inglaterra que baniram os smartphones melhoraram em até 14% suas notas. Sim. Então, ele defende que, ó, eu também tenho argumento. Ele não está falando da conversa ali do tio do Zap, não. Está trazendo argumentação. E agora? E agora é com vocês. Após ler os textos de apoio, sua opinião mudou? Sim ou não? 30 segundos e a gente já volta. A maioria aqui respondendo não, né? Os professores, a aluna Rafa, não, ainda acho que poderia ser útil. E aí, voltando um pouquinho aqui, a aluna Kemely, do segundo A, dizendo o seguinte: é muito mais gostoso e fácil se concentrar na aula ou nas questões ouvindo música no aleatório, tal. Mas aí é aquela questão, né? Quanto que essa música está interferindo? Cada um sabe como controla, né? O aluno Gilberto, não acho legal a utilização do celular em sala de aula, porque dentro dela o professor tem outros artifícios para nos ensinar. Celular só remoto mesmo. A aluna Carla responde que não, né? Aí os professores também respondendo que não, ainda não mudaram de opinião só por causa dos textos. O aluno Everton disse que não, que continua com a mesma postura.
E aí todos eles dizendo que os textos não mudaram. Ninguém aqui colocou que teve alteração. Então os textos não foram não nada mudaram. convincentes. Na verdade, porque eles usaram talvez a parte o texto que lhe convém, né? Que é o texto. Sim, que já tem. Que já Agora, eu espero que vocês tenham o caderno do aluno aí para poder ajudar, porque vocês viram que são 3 textos grandes, quer dizer, na verdade, o primeiro é maior, né? E seria bom que vocês usassem os próprios argumentos dos textos para defender, tá? Então, como o celular pode colaborar para a formação educacional do estudante. Então, quais as ferramentas? Lá no primeiro, aí eu dando a dica, lá no primeiro texto, né, você vai encontrar muitos argumentos, né, segundo um sociólogo aí que é conhecido, ele está aparecendo direto nas notícias. Hoje mesmo estava vendo, tinha já a notícia dele defendendo a questão educacional, defendendo a questão das mídias. Então, como que você pode aí argumentar, né, a favor do uso do celular como ferramenta aí para formação e educacional? Vamos lá para 1 minutinho e a gente já volta. Tá. O celular pode contribuir com a formação educacional? Como? Agora é a hora de argumentar. Vamos ver a argumentação dos nossos alunos. Eles estão participando aqui, ó. A aluna Kemily participa do seguinte: existem apps para estudo, para elaboração de mapas mentais, para a criação de hábitos de estudo e etc. Boa participação. O aluno Murilo Doniz diz o seguinte: professor, olha, em questão pedagógica, eu acho muito necessário o uso do celular como apoio às aulas, mas em relação aos alunos, com ele, não acho uma boa ideia. A concentração nas aulas iria diminuir e muitos iriam começar a ter atitudes desnecessárias. Parou tudo. Parou tudo. Você está de um lado ou está do outro, pelo amor de Deus. Então, ele é aquele famoso que não quer perder, né? Ó, então, cuidado, eu vou defender os dois lados. Eu vou fazer uma observação. Cuidado. Quando você for fazer uma redação, eu acho bom, mas eu não acho bom. Onde você está? Tem que se posicionar, Você tem que se posicionar. Mesmo jeito. Que essa seja a sua opinião mais sincera do seu coração, eu entendo, mas não é isso. É um texto objetivo. Sim. Você tem que defender uma opinião com sensatez e uma posição única, entende? Você não pode ficar, eu gosto, mas eu não gosto. Eu defendo, mas os alunos não têm postura. Opa, uma coisa ou outra. Eu entendo o seu posicionamento, mas para a argumentação isso dá uma brecha para quem estiver debatendo com você te detonar, entendeu? Então ele vai puxar, é uma brecha, né? Sim. E aí quem tiver com a opinião contrária, que é que nós vamos entrar agora, vai ter toda a força para ver. Você mesmo falou que os alunos não estão preparados para usar o celular. Então por que você defende o uso do celular se você mesmo sabe que é prejudicial? Entende? E aí eu te dei um strike, né? É isso mesmo. Você entende? Então não, mas foi um toque importante. Não, isso eu tô falando para o bem de vocês quando vocês forem escrever a redação mesmo do Enem. Não cair nessa pegada. Eu sei que aluno é aquele aluno da paz, né? Ele quer falar do lado, mas aqui não, entende? Mas tá beleza, a sua opinião a gente entende. Eu só tô trazendo para você contextualizar para você não perder no debate aí, tá bom? Tem mais alguma opção? O aluno João Pedro colocou assim: já está ajudando. Aí deu até uma risadinha. Tá, ajudando de uma
maneira que os alunos absorvem conhecimentos necessários através do celular das maneiras educativas. Então está falando, né, das aulas aqui Sim, online. ele inclusive fala que já está acontecendo. Exatamente. Né? A aluna Ele Vitória diz o defende. seguinte: eu sei dos riscos da internet, mas gosto de usar. É a questão mas como pode ajudar pegou. para a formação educacional? Entendeu? Não é só Exatamente. questão Era de bom gostar. colocar aí um exemplo, né? É. Ó, cursos gratuitos, a professora Ana Eulinda colocou, cursos gratuitos online, EAD. São coisas que, ainda mais nessa época, o pessoal está procurando muito, né? Então a interação do celular realmente está sendo usado muito para isso. Agora vocês defenderam, não é questão do que vocês acreditam ou deixam de acreditar, é como vocês vão defender. Então agora é o oposto. Como o celular pode atrapalhar, agora sim, a formação educacional do estudante. Então por que ele pode atrapalhar? Defende só essa ideia, 1 minutinho e a gente já volta. O celular atrapalha o processo educacional, a evolução do aluno? E aí, pode atrapalhar? Como? Os alunos estão respondendo aqui, os professores também. Tira o foco do aluno durante as explicações. A aluna Lívia mandou isso. Pode tirar a concentração do estudante. A Rafaela mandou essa resposta. O Rafael também mandou tira a concentração. O Gilberto mandou quando eu uso o celular não consigo me concentrar 100% nas aulas. O Murilo colocou ele pode atrapalhar, pois o uso dele prejudica a concentração. Então eles combinaram aqui de falar concentração. Olha, né? Eu acho que aquele aluno que ficou no meio do caminho defendeu muito bem, porque ele falou assim que os alunos não estão preparados para usar. Né? Então, é aquela coisa do celular comandar o aluno e não o aluno comandar o celular. Esse aluno ele acabou defendendo muito bem essa ideia. Então, se os alunos não... O aparelho é ótimo, ajuda, mas se você não está preparado para usar, o aparelho que vai te comandar. Né? A partir do momento que ele assume o comando da sua vida, pronto, estragou tudo. Então, esse argumento que o aluno colocou até na outra, eu acho que foi o mais forte para acabar defendendo justamente a ideia oposta. Né? E aqui, gente, não é questão de ser contra ou ser a favor, mas é como você se posiciona contra e como você se posiciona a favor. Ou você não se confundir ali. E o que vocês podem usar para defender a ideia de vocês são trechos lá do primeiro texto, são trechos que também está embasado lá em pesquisa científica do terceiro texto, até mesmo aquele gráfico que foi mostrado, olha, a maioria dos alunos fazem isso, então é bom, segundo o gráfico dá para defender que o uso é aproveitável, os alunos realmente aproveitam, né? E mesmo escutando música, aprendem. Enfim, vocês podem defender como quiserem. Então, gente, vamos para a atividade complementar. Celular em sala de aula, uma ferramenta que ajuda ou atrapalha a aprendizagem dos estudantes. Escreva no seu caderno seus argumentos e posicione-se, né, em um dos lados desse debate. Então, comente. Para isso, organizem um debate com o auxílio do seu professor, presencialmente ou utilizando ferramentas digitais. Eu acho que ferramentas digitais para debate é maravilhoso, que vai fazer ter essa educação de ouvir o outro e tal. Conte para nós como foi essa experiência lá no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Então, construam aí ambientes de debate. A gente sabe que já tem vários projetos. Se professores tiverem projetos e quiserem mandar para a gente, porque eu sei que tem vários, já fiquei sabendo, já me mandaram, quiserem mandar mais de alunos, ótimo, tá? Então, o que fizemos hoje? Debatemos sobre um tema pertinente, entendemos a importância da construção de bons argumentos para a estruturação de uma opinião. Então, foi isso na aula de hoje, tá? A gente trabalhou um pouquinho aqui com o debate. Quero agradecer ao professor Mauro Farias foi um prazer, por ter apoiado aos professores e alunos, tá? Que também me apoiaram, que super me ajudaram hoje. Vocês não sabem quanto a gente fica grato quando vê que vocês estão com a gente. Quero agradecer a equipe também, que ajudou bastante, que me aguenta aqui todo dia quase, né? Quero agradecer a todos. Avaliem a nossa aula, gente, e até a próxima aula, gente. Valeu, tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.